Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje temos alguém que personifica na perfeição aquilo que é o trabalho deste podcast, aquilo que é a nossa tentativa de conjugar o futebol e também as experiências sociais e culturais em diferentes países. Depois de Orlando Sá e de Ricardo Valente, temos hoje connosco Filipe Aguiar, jogador que tem no currículo 5 países. Para contextualizar um bocadinho antes de começarmos a nossa conversa, o Filipe já passou por Malta, pelo Brasil, por Macau, por Gibraltar e neste momento joga e trabalha também no Luxemburgo. Filipe, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto tê-lo aqui. Obrigado eu, Diogo, por me convidares para essa entrevista, para esse podcast. E estou aqui disponível para contar as minhas histórias perante esses 5 países que passei. Tenho algumas histórias engraçadas para contar. Exatamente. Filipe, então para começarmos, e aqui mais até em jeito de brincadeira, pergunto, o ato de ter trocado a Ilha da Madeira, de onde é natural, por Malta, que é também uma ilha, foi a forma que encontrou de se sentir em casa, digamos assim, tendo aqui a primeira experiência no estrangeiro? Sim, não, também fui derivado também à procura de um sonho criança, digamos assim, de cada vez chegar a um patamar mais elevado no futebol. E como em Portugal, nessa altura, era muito mais difícil que agora, como eu vejo, acabei por decidir ir para Malta, tentar a minha sorte. E foi assim que tomei a decisão. E claro que a ilha em si ajudou a tomar a decisão. Exatamente. Filipe, agora num tom um bocadinho mais sério, pergunto-lhe, como é que surge a hipótese de alguém que está na altura a jogar na Distrital de Angra de Heroísmo, se não estou em erro, no Sporting Guadalupe, rumar à Primeira Liga de Malta? Como é que se dá tudo isto no ano de 2013? Certo. Fui derivado a altos e baixos, porque eu estava na segunda B, que existia antigamente ainda, que era no Ribeira Brava, e infelizmente já estava com os salários muito em atraso e eu tive que tomar uma decisão muito, digamos, assim em cima do joelho. Foi que eu tinha que decidir ou deixava de jogar futebol, ou ainda tentava um bocado e ia para, sei lá, tentar outros países ou outras ilhas, não sei. Entretanto, apareceu alguém que me contactou e perguntou se eu queria ir para os Açores. Ao princípio, fiquei um bocado pensativo, mas depois acabei por, como já estava numa situação difícil na Madeira, digamos assim, eu assim, porquê que não? Até o projeto não era assim tão mau, porque eu lembro-me na altura que queriam subir para... Na altura havia a divisão de honra e acabei por aceitar o projeto. Até correu bem. E a partir daí contactaram-me outra vez, perguntar se eu queria ir à experiência, a Malta, e acabei por aceitar. E na altura era novo, só tinha que aceitar. Exatamente. Filipe, e pergunto, como é que sentiu muito o choque de realidades? Como é que descreve o nível médio do futebol em Malta? Como é que foi conhecer esta nova realidade num país que não é propriamente conhecido pelo seu historial no futebol, digamos assim? Claro que foi um choque, foi um bocado de um choque para mim, mas, por exemplo, a nível de futebolístico, foi um bocado, o nível é assim considerado um bocado como a terceira divisão, digamos que é campeonato de período, algumas equipas, de algumas divisões, e o que me chocou mais foi a nível de organização, por exemplo. Eu lembro-me que na pré-época cheguei a treinar com 42 jogadores, cheguei a ver bastantes jogadores passar por mim, a gente traziam, iam embora hoje, amanhã traziam outros, tipo, era uma coisa absurda, tipo, era como se fosse o mercado ali de manhã e vinham pessoas comprar e depois à noite vinha mais mercado. E
E assim foi um bocado difícil para mim adaptar-me ao clima, porque faz imenso calor no verão e tinha que acordar de noite para tomar banho de água fria para voltar a dormir, porque era o calor era muito elevado. Chegávamos a treinar às 5h30 da manhã, quando era bidiário, chegávamos a treinar às 5h30, para depois, à tarde, voltar a treinar, lá para o final da tarde, onde estava muito sol. E depois, as pessoas também gostam do futebol, mas não é um futebol, por exemplo, não é que atrai muita gente aos estádios, embora tenha umas equipas que levam mais gente ao estádio, mas eu penso que na minha altura, quando eu fui para lá, não estava assim tão desenvolvido, mas agora eu acho que já está muito melhor, a nível de, mesmo para contratar jogadores estrangeiros e isso, na altura era um bocado, digamos, como usamos aquela expressão, vem o diabo e escolha, tipo... Ou seja, havia ali empresários que olhavam para Malta como um país em que, ok, eu tenho aqui jogadores, deixa-me tentar colocá-los ali e depois logo se vê. Daí haver também essa questão de muitos jogadores nas pré-épocas e o Filipe, que vinha de um país que lá está, que tem uma organização diferente, que tem uma estrutura diferente a nível de futebol, sentiu muito essa diferença, não é? Claro. Era muito, como tu dizes, eram muitos agentes a tentar meter tanto jogador. E depois, eu acho que era um bocado desumano também. Eu não estou a falar do meu caso, mas eu cheguei a ver casos que também a mim constrangia um bocado ver tipo, os miúdos chegarem ali, tipo, vinham treinar hoje aqui, depois amanhã iam ali, e depois no fim talvez nem conseguiam nada, ou talvez ficavam por ali e a gente já nem ligava nada a eles. Era um bocado difícil. Mas eu infelizmente tive sorte irem com a minha cara, não sei, e então consegui ficar lá 2 anos. E de certeza que também mostrou qualidade com os pés, acredito eu. Filipe, e pergunto-lhe, como é que foi viver num país para o qual, sei lá, 90% das pessoas olham como um destino turístico? Eu não sei se na altura Malta já estava tão na moda, entre aspas, como está hoje em dia, mas sentiu isso, ou seja, sentiu que havia uma vida no país durante o verão, por exemplo, e uma vida totalmente diferente naquilo que era o outono e o inverno, por exemplo? Uhum. Claro que sim, porque, por exemplo, eu sei que os clubes diziam mesmo que no verão era impossível conseguir apartamento pelos jogadores, porque ficava a abarrotar o país, e que a ilha, por exemplo, na minha altura tinha o quê? Acho que era 400 mil habitantes, mas no verão conseguia chegar a 1 milhão de pessoas ali. Mesmo pessoas que iam para lá viver durante 3 semanas, um mês, e os clubes e muita gente, se quisesse procurar apartamento no verão, não conseguiam encontrar um apartamento para o ano todo, por exemplo, tinha que esperar que o verão acabasse, o verão acabava e aí procurava um apartamento. Filipe, e a nível de infraestruturas, como é que descreve aquilo que encontrou? Eu, por acaso, já estive em Malta e, curiosamente, em férias, e curiosamente vi um jogo em lazer, completamente em lazer, entre o Gzira United e o St. Andrews. E pelo que eu percebi, não é cada equipa tem o seu estádio. Há, não sei, 3 ou 4 estádios nacionais e o campeonato disputa-se nesses mesmos estádios. Estou a dizer a verdade, não estou a mentir, Filipe. Não estás a mentir, é capaz de agora ter um bocado. Eu sei que na altura já tinham uns clubes que tinham uns projetos para fazer novos estádios, para o seu próprio estádio. Como deixei-me cá lembrar, Hibernians tinha um projeto. Exatamente. Eu acho que o Slema também tinha um projeto, não tenho a certeza. Mas cada um tem o seu campo de treino. Mas como estás a dizer, quando é o jogo oficial, só é disputado em quatro estádios. Que é 2 de sintético, na altura era 2 de sintético e 2 de relva. Só que hoje em dia já não sei se tem mais algum campo de relva ou não. Eu sei que a seleção maltesa fez uns novos campos para a seleção treinar. Agora de resto não sei. Exatamente. E pergunto,
Há assim alguma história, já que me contaste, por exemplo, essa questão de ter que tomar banho de noite para poder dormir por causa do calor, mas do ponto de vista mais desportivo em si, há assim alguma história que recordes, algum jogo, digamos assim, que tenha ficado na memória eventualmente? Por acaso tenho uma que é derivado, digamos, eu vou para lá muito novo e quando nós somos mais novos, tentamos que as coisas cheguem ao mais alto nível, o mais rápido possível. E eu lembro-me que na altura que eu tinha que era o Vitoriosa, que era a minha equipa, no fim nós descemos. E descemos porquê? Por exemplo, jogámos com o playoff com uma equipa que nunca perdemos durante a época, jogámos no fim contra eles, e lembro-me que aos 20 minutos já estava a 3-0. E acho que o vídeo ainda está no YouTube, não sei. Mas eu sei que o meu guarda-redes fez assim sofreu assim uns gols assim um bocado estranhos. Eu lembro-me que na bancada, e esse jogo encheu por acaso, porque era quase derby, e encheu de bastantes adeptos. Eu lembro-me que na bancada estava lá a família do guarda-redes e não sabia de uma história que eu acho que ele já se tinha vendido, não sei. E depois o que é que aconteceu? Ele sofreu os gols, acho que foi os 2 primeiros, e os adeptos começaram tipo, a chamar traidor, não sei o quê. A família começou a chorar, o gajo quis sair do campo, começaram a mandar garrafas de água para a zona VIP e tiveram que tirar a família dele de lá. E esse jogo jogava-se muito, porque o meu clube, que eu estava, queria ficar na primeira divisão. Porque se ficasse na primeira divisão ia decidir o contrato de muita gente. Muitos jogadores estrangeiros que estavam lá, supostamente iam ficar. Como eu também. Infelizmente, no fim, nós descemos. Depois disseram que acho que o gajo tinha-se vendido e tinha recebido dinheiro. Durante as férias, eu estava em casa e teve um clube que estava interessado, que supostamente era o Ormi. Estava interessado em mim, não sei o quê. Ligou-me a dizer que era para eu ir à experiência. Mas nessa época, eu lembro-me que nunca perdi com o Ormi. Eu joguei os jogos todos e como já sabia como é que a escola funcionava lá, como é que eles funcionavam lá com os jogadores, eles começaram a dizer, vem cá, 2 semanas à experiência e depois, de certeza que tu ficas. E eu, de certeza que eu fico. Isto não é assim, tipo. Já tinha algum historial no campeonato, não é? As pessoas Claro, já deviam conhecer. mas o pior é que eu sei que muitos deles, até podiam ser de palavra, muitos deles não são. Porque aquilo vem cá, mas enquanto estás lá a treinar, pode chegar outro melhor que tu e já foste. Tipo, já que preferem assinar o outro e tu já não contam contigo para o resto da época. Então eu disse, não, eu não vou, enquanto não souber se fico ou assino já, eu não vou. Se quiserem é assim, se não quiserem não é. O que é que aconteceu? Acabei por não ir e depois, desculpa, no fim eu lembro-me que sabes que ao lado de Malta tinha uma ilha, chama-se Sim, Gonzo. exatamente. E por estúpido que pareça, aquela ilha tinha uma liga à parte. Sabias? E então, É gozo e depois é Comina, acho eu, ou algo do género, não é? não, Posso é estar enganado? Malta. Sim, Exato. mas comigo não vive lá ninguém. Mas tem Ok, Malta ok. e Gonzo. E a Gonzo tem uma liga própria. Ok, Só que, ok. só que depois a taça de Maltesa é jogada entre todos. Mas essa liga é à parte. Contratou-me um clube para lá. E por acaso eu disse, bem, porquê não? Porque esse aqui também fica ao lado e depois posso voltar para a Malta. Foi a minha ideia. Eu lembro-me que essa história, cada vez que eu me lembro, me parte todo, porque é bem engraçado. E cheguei lá, deram-me um carro para andar. Deram uma casa, o carro, mas era um carro, um Subaru daquele dos anos, sei lá, 95, acho eu. Ok. Que as mudanças quase não entravam. Eu lembro-me de chegar ao aeroporto e o gajo assim para mim, nós começamos a falar, enchi com o teu carro. Eu disse, mas é gasolina ou gasóleo?
E o gajo disse-me, como é que ele disse? Já não me lembro. Ele disse fuel, tipo, esse fuel. Mas eu disse, fuel é que é petróleo, mas... Só que eu associei fuel, diesel. Deve ser isso que ele queria dizer. Chego lá, para testar o carro era a gasolina. O que é que eu fiz? Meti gasóleo no carro. E ali, tipo, a conduzir pela ilha, que aquilo é assim uns altos e baixos, o carro começa aos soluços. Para-me a meio da estrada, e o cheio de maltas atrás, os carros tipo, a apitar para mim, não sei o quê. Eu, acabado de chegar à ilha, primeiro dia. Tive que ligar o diretor para vir-me buscar, tivemos que empurrar o carro, mais assim para o canto da estrada, toda a gente a ver. Isso, onde é que eu vim meter? Passado um bocado, ele disse assim, o que é que meteste no carro? Meteste gasolina ou foi gasóleo? Eu disse, eu meti gasóleo. Ele, não, era gasolina, não sei o quê, vais ter que pagar agora o arranjo do carro. Eu disse, como é que vou ter que pagar? Lá tive que arranjar o carro. Arranjei o carro. E depois, a partir daí, passado um bocado, que passou 2 semanas, o carro foi à vida. Tiveram que mudar outro carro. Teve uma recepção incrível, né, nesse segundo clube. Foi grande história. Até tive vergonha de chegar para treinar depois ao clube. Imagino. Mas que vergonha. Filipe, segundo aquilo que nós falámos um bocadinho antes da entrevista, para preparar, e entre estas duas experiências em Malta, ou seja, o Filipe numa primeira época joga no Vitoriosa Stars, tal como disse, acabou por descer, e depois na segunda época joga no Victoria Hotspurs. Mas entre estas duas experiências, há ali uns meses no verão de 2014 em que tenta a sua sorte no Brasil, e as coisas não correm muito bem, não é verdade? De forma geral, como é que se dá toda esta história? O que é que acontece? Pelo que percebi, não foi uma história propriamente com um final feliz, digamos assim. É verdade, porque nós no mundo do futebol conhecemos muita gente. Eu lembro que na altura eu estava em casa, como estava a dizer, estava à espera para arranjar clube. Tive um colega meu que liga a dizer: tinha um gajo, um agente que está a precisar de jogadores para levar para o Brasil. Mas no princípio eu disse: o Brasil. Ele disse: eu mando o contrato, vocês assinam, não sei o quê, é tudo certo. Eu disse: estranho. Às vezes, tipo, é difícil, nós estranhamos, mas quando é fácil também é ficar com a pulga atrás da orelha. E lá no fim acabámos por saber a proposta, era para o Grêmio Barueri na altura. Série D brasileira, certo? Série C, queria subir para a Série D. Para a Série B, desculpa. Ok. Só que a seguir eles acabaram por acabar o clube, acabou por fechar, mas acho que a seguir acabou por ficar na Série D, uma coisa assim. Entretanto, nós recebi essa proposta para ir para lá. O meu colega convenceu-me a ir e nós fomos os dois, eu e ele. E depois chegamos lá. Antes de ir, informei-me, tentei saber como é que funcionavam as coisas por lá, se estavam em salários e atraso, como é óbvio, que se o clube estava a andar sobre rodas. E hoje em dizia que sim. Ok, está bem. E lembro-me que quando nós chegamos de noite, sem conhecer nada, viemos buscar o aeroporto. O clube até aí fui 5 estrelas, o diretor veio-nos buscar, nos levou para o centro de formação, que eles lá chamam de CTT. Dormimos e no dia acordámos, eles treinavam de manhã, não sei o quê. Lembro-me que na altura eles até tinham muito boa equipa. É uma coisa absurda. Por isso, aí é que eu percebi o porquê deles irem para Portugal ou para outros países. Mas continuamos. Chegámos lá, nós fomos tomar um pequeno almoço, fomos para a varanda do CTT e estávamos lá a ver o treino. E eu lembro-me que na altura estava assim a olhar para o meu colega, como vi eles a treinar, e eu virei para o meu colega, eles estavam a jogar sobre rodas, e eu virei para o meu colega e disse:
não sei o que é que nós viemos cá fazer. Eu disse, o que é que viemos cá fazer? Eles não precisam de nós. Porque eles jogavam ao primeiro toque tão detalhado que eu até, e com uma boa intensidade, que supostamente só se via isso na Primeira Liga Portuguesa. Porque na série, porque nós, quando nós fomos para lá, a série C, a qualidade não é assim tão elevada. Mas quando nós chegamos lá, até nos surpreendeu um bocado como a maneira que eles treinavam e essas coisas. Fui assim, a primeira impressão já foi essa. E depois começamos a treinar com eles. Passado uma semana já estávamos com o mesmo ritmo, já foi muito mais fácil a interagir com o grupo. E quando é que percebeu que as coisas não iam correr bem ou não estavam a correr bem? Quando é que começam a surgir os problemas, Filipe? Passado um dia, 2, começamos a conhecer e a falar, também a língua é a mesma. Começamos a falar com os colegas, não sei o quê. Também começaram a perguntar o que é que vocês vêm para cá fazer, não sei o quê. Quem vos trouxe, essas coisas, começámos a falar, como é óbvio, começámos a dizer, aqui está atrasado o salário, e nós, tipo, já estava, acabamos de chegar, já estão a pensar em meter no sindicato, e nós, acabamos de chegar, mas entretanto, nós fizemos o nosso trabalho, tentámos continuar a treinar, sem nos concentrar nesses pequenos problemas, que às vezes esses problemas são resolvidos. Começamos faltava a nossa inscrição, que era isso, que era o mais importante. Nós fomos a tentar nos inscrever, não sei o quê, e nós não conseguimos resistir no Brasil. E se não conseguimos resistir no Brasil, eles não conseguem nos inscrever. Exato. Porquê? Porque foi-nos dito que nós podíamos entrar com visto turístico. Mas não, o Brasil não é assim. No Brasil, se entras com o visto turístico, não consegues, mesmo que tenhas proposta de trabalho, não consegues assinar. Tens que sair e então voltar a entrar com visto de trabalho. Ok. Como é óbvio. Só que o clube não... As pessoas talvez que trabalhavam no clube não sabiam que era assim. Entretanto, tentaram nos enrolar. Lembro que na altura propuseram que nós dessemos o passaporte, que eles iam ao Uruguai tentar conseguir o visto e voltar. Nós, não, ninguém vai para o Uruguai com o meu passaporte. Então vamos lá. E disse, então vamos lá. E disse, não, também não vou. Vocês têm que tentar resolver o problema, senão vamos voltar para Portugal. Mas, entretanto, houve uma confusão com o sindicato e com os jogadores, que até a Record acompanhou. E lembro-me que na altura... reuniões atrás de reuniões na semana, não sei o quê, uma confusão mesmo nunca tinha visto na minha vida. E ainda por cima estava quase a acabar os meus 3 meses. Acho que faltava 2 semanas e eu tinha que resolver essa situação porque eu podia ficar preso no Brasil ou tinha que voltar para Portugal. Eu lembro-me que na altura que tive uma sorte também que sou cidadão português, europeu, tenho passaporte europeu, então eles aí não... Digamos que a direção do clube e as pessoas que trabalham não abusam tanto do poder. Exato, faz sentido. Porque eles têm medo que haja, será conflito entre países, não sei. Lembro-me que na altura estávamos a dormir com essa situação e um ex-colega meu, que tinha sido mandado embora, veio lá o CTT se queixar dos salários atrasados, não sei o quê. E lembro que na altura, que até me assustou, e o gajo tinha lá um segurança, não sei o quê. Não sei se era segurança, se era acompanhado do presidente. Começou lá assim, as pessoas a falar alto, não sei o quê. Nós viemos à janela e nós tentamos nos aproximar para saber o que se passava. Eu lembro que o jogador foi ameaçado de pistola. Disse, vai embora. Se queres sair aqui, convida. Então foi aí que percebeu que não era um bom sítio para se estar, acredito eu. E aí eu e o meu colega, quando nós vimos isso, disse,
temos que bazar daqui, que senão ainda sobra para nós. Exatamente. E pergunto-lhe, eu acho que esse colega de quem está a falar é o Marco Meireles, se não estou em erro. Já tinha jogado com ele no Ribeira Brava, joga aqui no Brasil, joga também em Macau, joga em Gibraltar. É realmente aqui quase um grande amigo, um irmão que ganhou no mundo do futebol, digamos assim. Claro, ele nós temos, não digo talvez, temos muitas aventuras juntos. Temos bons momentos, maus momentos juntos. E claro que fui um irmão que a bola, o futebol me deu. Exato. E só para terminar esta experiência no Brasil, pergunto, apesar de todos os problemas que enumerou, deu para aproveitar um bocadinho aquilo que é a vida no Brasil, um país com uma cultura tão rica, tão diferente? O Grêmio Barueri ficava nas imediações de São Paulo, segundo percebia. Como é que foi viver numa cidade tão grande, tão megalómana, digamos assim? Como é que foi este processo? Por acaso, nesse aspecto desportivo, foi um bocado assim desastroso. Mas no aspecto cultural, eu acho que adorei o Brasil, porque conheci boas pessoas, entendi porquê também dos jogadores brasileiros irem para Portugal, que às vezes acho que é uma falta de oportunidade que tem no Brasil. Às vezes nem vão para Portugal à procura de uma vida melhor ou de um salário melhor, mas sim de uma oportunidade para jogar, porque o Grêmio Barueri tinha um plantel de 32, 35 jogadores, dava para fazer 12 equipas de 11, e eram quase todos ao mesmo nível, e aí começámos a ver um bocado a dificuldade deles lá. E depois ali à volta de Grêmio Barueri ao lado chama-se Alphaville, que é como se fosse uma residência das pessoas mais celebres do Brasil, tem casas ali à volta, tem shopping, e nós conseguimos notar a diferença das ruas de Alphaville para as ruas normais à volta de Alphaville, porque o passeio já muda de cor, digamos que é a zona mais rica de São Paulo. E depois, ali à volta é tudo simples, pessoas simples, alegres, e isso cativa-me como português, também gosto disso, cativava-me. Claro, faz todo sentido. Filipe, e pronto, avançando aqui naquilo que foi a sua carreira, tal como dissemos, depois volta a Malta, e depois de uma época em Malta, tem aqui mais uma grande aventura, surge Macau, no caso para representar o Benfica de Macau. As minhas perguntas para introduzir cada um dos novos países acaba por ser basicamente a mesma, mas como é que se dá isto? Como é que surge a possibilidade de, em pouco tempo, Brasil, Malta e depois Macau, um país também nada habitual naquilo que é o panorama futebolístico, digamos assim? Depois do Brasil, já estava com a mentalidade de dizer, bem, estava a pensar para mim, vou ponderar as voltas, acabou o futebol para mim, já não tenho paciência para isto. Lembro-me que na altura estava em casa, estava na Madeira sem fazer nada, digamos, e tinha alguns clubes da região que poderia ficar ou tentar ainda jogar futebol. Recebi uma proposta porque na altura fui o Marco Meireles, como mencionaste, fui para Macau, já estava lá, e fui um treinador bem conhecido de Portugal, que é o Henrique Nunes. Exatamente. E entretanto, lembro-me que na altura o Marco Meireles ligou-me a dizer que o clube precisava de um extremo, de um avançado, e com o Henrique Nunes que também queria, e digo, se quiseres fala comigo, se ele gostar, e se eu gostar também da proposta, talvez conseguimos um acordo e eu vou para Macau. E foi assim que tudo assim que depois falámos e depois já conseguimos acertar as coisas e acabei por ir para Macau.
E apesar de ser um país bastante longe, neste caso na Ásia, pergunto, o facto de ser um país com bastante ligação a Portugal, fez com que a distância se encurtasse, entre aspas, sentiu-se relativamente em casa, apesar de estar num país tão longínquo? Em casa não me senti, mas senti um bocado o aconchego dos portugueses, de ouvir a língua portuguesa. Ajudou também a socializar um bocado mais em Macau, porque digamos que ali os chineses que são chineses ou mesmo outras pessoas que vêm de outros países só se falava inglês ou a sua língua materna. Por isso, às vezes, para pegar um táxi era difícil, porque nem inglês falava. Tinha que mostrar no Google, meter o Google, mostrar onde é que era e eles, então levávamos-me para lá. E do ponto de vista desportivo, futebolístico, como é que descreve a realidade que encontrou em Macau? Surpreendeu pela positiva, porque como é também ali na Ásia, digamos que a Ásia, eles querem evoluir, mas comparado com a Europa e com outros países, estão um bocado atrasados. A sorte é que eles têm pessoas que estão por trás e que tentam que o futebol evolua o mais rápido possível e assim é muito mais fácil a adaptação. Mas faltava um bocado infraestruturas ainda, na minha altura, mas já iam aparecendo algumas. Mas a seguir, também a nível de camadas jovens ainda faltava um bocado de organização e isso, mas já havia tipo a escola do Benfica, a escola do Sporting, e isso então já ajudava também para o futebol local, porque sabemos que o futebol para haver tem que começar já nas camadas jovens, não pode ser só futebol sénior. Claro que sim, claro que sim. Filipe, e pergunto-lhe, depois de uma época em que, por exemplo, desceu em Malta, uma experiência nada positiva no Brasil, chega a Macau, e se não estou em erro, no Benfica de Macau, sagra-se campeão. A nível geral e a nível coletivo, foi a sua época mais feliz? Foi o ano em que esteve em Macau? Olhando para aquilo que Sim, são os resultados desportivos, digamos assim. sim, não, porque eu tive a minha primeira época de sénior acho que mesmo até hoje lembro-me perfeitamente que fui na Madeira, fui no Guarda Brava, que eu era o mais novo e foi a minha primeira época sénior, foi na altura depois de sair do Marítimo. E foi das melhores porque subimos para a segunda B na altura e a nível de grupo também. Não digo que o Benfica não tínhamos um bom grupo, porque tínhamos. E claro que eu venci mais troféus com o Benfica que com o Ribeira Brava, mas o nível de exigência no Ribeira Brava era muito mais em Macau. Digamos que tem a ver com o campeonato, porque nós tínhamos uma boa equipa e jogávamos um bom futebol. Por isso tornava-se as coisas mais fáceis, no meu Certo. ponto de vista. Eu acho que agora, pelo que eu tenho seguido o futebol no Maquense, está mais equilibrado. Mas na minha altura, o Benfica não dava Ou hipótese. seja, era quase natural ganharem, quase que nem havia aquele fator, não digo de motivação, mas sabiam que com mais ou menos dificuldade acabariam por vencer, digamos assim. Nós tínhamos assim, claro, tens razão nesse aspecto, mas claro que havia sempre, porque o Míster Henrique Nunes, ele não quer que ninguém ande a passo, acho que nem para respirar, mas com ele tem que ser sempre a exigência ao máximo. Mas eu acho que também é derivado a ele que nós, quando jogávamos, era um bocado, metíamos a fasquia alta, porque ele nos exigiu o máximo. Ele não deixava-nos relaxar. Eu penso que também foi derivado a ele que nós conseguimos
esse ano um bocado ganhar um bocado de tudo. E tocou aí na questão do Mr. Henrique Nunes, já deixou boas referências, mas foi realmente um treinador com quem gostou de trabalhar. O facto de ter um treinador português num país no estrangeiro foi algo positivo na sua visão? Sim, porque eu já tinha trabalhado com alguém parecido com o Mr. Henrique Nunes. Porque o Mr. Henrique Nunes é uma boa pessoa, mas como treinador é um bocado exigente e quer que os jogadores estejam o seu alto nível. E como nós temos assim um bocado a personalidade muito assim um bocado difícil, eu e ele, nós às vezes fiscava ali, dava um bocado de faísca, mas no fim era tudo amigos e os abraços. Ótimo, ótimo. Filipe, e mais uma vez, pegando aqui nesta questão das historinhas, das coisas mais engraçadas, caricatas, em Macau, há alguma que se destaque de alguma forma? Macau. Lembro-me que quando fui para disputar a AFC Cup, que é as eliminatórias da AFC, que eles escolhem 3 equipas e depois escolhem um país e nós vamos lá jogar, e que há só 2 jogos, e se nós ganharmos passamos depois para as fases de eliminatória, e depois acho que depois é que é a fase de grupos. Eu lembro que fomos para o Quirguistão. Isto só para contextualizar, quem não esteja tão a par dos termos, estamos a falar da Liga dos Campeões Asiática, não é verdade, Filipe? Não, acho que é equivalente, porque tem a Liga dos Campeões Asiática e depois tem abaixo dessa. Ok, então seria quase a Liga Europa. Uma Liga Europa. Ok. Lembro-me que nós fizemos Escala e Urumqi, que é, acho que pertence à China, e salvo erro acho que é 90% ou 80% muçulmano. Só para ter aqui uma ideia. E lembro-me que antes de entrar no aeroporto, sempre para fazer um check-in, era um choque enorme, porque as ruas, assim um bocado assim meias desertas, parecia um país era um lugar de terceiro país, de terceiro mundo, digamos assim, e para entrar no aeroporto tinha assim as máquinas de detector de metais, sabes? Sim. Passavas e para ver se tinhas talvez alguma arma ou sei lá. E lembro-me que na altura nós entrámos, não sei o quê, temos que pular as coisas e estávamos assim reunidos assim aos grupinhos, de repente passa uma pessoa por nós e faz assim, tipo, para cuspir, puxa forte atrás e cospe para o chão, tipo assim, não vou. E cospe dentro do aeroporto, assim, de um momento para o outro. E depois eu olhei assim, até estava com o Marco Meirelles e disse: viste o que ele acabou de fazer? Ele, vi. Ok. Fomos à casa de banho, chegámos à casa de banho, por incrível que pareça, não havia portas na casa de banho. Sabes a que é tipo, estás a lavar as mãos, estás a ver o senhor atrás a fazer as suas necessidades. E depois eu lembro na altura, começamos a rir, porque estávamos a lavar as mãos e para uma chamada de atenção que lá ainda era no tempo que não havia sanitas. Tipo, era o buraco. Ok, estou a perceber. Sim. E nós a lavar as mãos, olha assim para o vidro, para o espelho, e toca assim no meu colega e disse: olha para trás. O senhor estava em pé a fazer as suas necessidades, nós a vermos. Disse: não, isto é possível, não dá. E lembro que nesse dia passei fome. Nós chegámos ao aeroporto para comer. Lembro que eles têm aquelas mesas, como se forem os chineses, aquelas mesas, e com água quente no meio, e tens que meter tipo cru e comer. Tipo, certo. É quase cozido. Nós chegámos com uma fome enorme para comer, começamos a sentir aquele cheiro, tipo, é um cheiro assim meio esquisito, é a cultura deles, é normal. Mas Claro. lembro-me que eu não conseguia comer. Tipo, o que tinha lá não gostava. Depois eu queria algo cozido, tipo, à portuguesa, tipo, um bife, não sei o quê. Não havia nada. Perguntavas, tipo, se havia algum restaurante perto, não havia nada.
o que é que nós fizemos? Não comemos, temos que ir às máquinas, sabes? Das batatas fritas, chocolates, porque nós fizemos escala lá e depois tínhamos que ir para o Quirguistão. E de lá, então, fomos para o Quirguistão. Eu acho que estas histórias que o Filipe está a contar mostram exatamente aquilo que eu procurava, de certa forma, no podcast, que é este choque de realidades, perceber que não há propriamente uma cultura certa ou uma cultura errada, só apenas maneiras diferentes de se viver, não é verdade? Claro. São a maneira deles viver e eles vivem ao máximo, tipo, o máximo que podem, e choca a nós porque nós não estamos habituados, mas para eles é normal, claro que é normal. Porque se tu falares com eles não notam que... Eu acho que ao falar com eles não notam que tu vens de algo melhor ou pior que eles. Por isso, acho que por aí não é... Filipe, e agora, olhando novamente para aquilo que foi a sua carreira, segue-se depois Gibraltar. Para começar aqui este tema, pergunto, como é que foi viver num país no qual, para se entrar, tem que se esperar que o avião pouse para se poder passar de carro? Por incrível que pareça, acho que foi fácil de viver. Porquê? Porque nós vivíamos na fronteira do lado da Espanha e tínhamos que passar o aeroporto, como estás a dizer, que é o avião. Cada vez que aterrar, fecha as barreiras e nós temos que esperar que o avião aterre para passar a pé ou de carro. E foi fácil, tipo, porque eu vivia no lado de Espanha. Tinha que passar todos os dias para Gibraltar. E depois as pessoas em Gibraltar são as pessoas... É um bocado a cultura, um pouco mistura espanhola, porque ali já tem um bocado de tudo também, mas é um bocado espanhola com ingleses. E agora estou-me aqui a me tentar lembrar que eu lembro que na altura me diziam como é que se chamava a língua deles, porque se tu falares com eles, eles estão a misturam as línguas, que é o inglês com o espanhol. Interessante. E eles estão às vezes a falar entre eles, eles estão a falar inglês, uma frase inglesa, depois uma frase espanhola, uma palavra inglesa, uma palavra espanhola. E isso é interessante. Mas a adaptação foi fácil. Embora o futebol não esteja assim tão evoluído, e eu percebo porquê, porque é um país pequeno, mas as pessoas adoram futebol ali, vivem o futebol. E do ponto de vista, lá está, mais social, o facto de estares numa realidade mais próxima daquela que conhecia em Portugal, ou seja, viver em Espanha, que não é propriamente muito diferente da realidade portuguesa, foi também algo positivo, ou seja, depois de experiências tão diferentes, Brasil, Macau, ter algo mais normal, com muitas aspas, foi também algo positivo? Sim, foi algo positivo porque eu já falava espanhol também, ajuda bastante. Falava inglês, também ajuda. Depois são pessoas que também são fáceis de socializar, não são assim um bocado pessoas de cara trancada. E depois as outras coisas, aí vem o acréscimo, tipo conhecer um bocado o país, mesmo eles próprios se incentivam-te a dizer, olha, vai ali, vais gostar, nós temos isto que aqui é bué giro, esta comida aqui é boa. Isso também ajuda. Claro que num balneário ajuda bastante, e eu acho que também, por isso é que o futebol ajuda bastante, principalmente no futebol, que é como estás a dizer, quando tu vais viajar para um país jogar futebol e estás no balneário e começas a interagir com os teus colegas e isso, eles próprios começam a te incentivar a conhecer um bocado a cultura deles. E isso é ótimo. E olhando agora para aquilo que foi a experiência do ponto de vista desportivo, esteve em Gibraltar 2 épocas, a primeira ao serviço do Mondscalp, e a segunda ao serviço do Gibraltar United. Já disse que os adeptos gostavam realmente de futebol.
qual foi a realidade a nível desportivo que encontrou? Comparando, por exemplo, com Malta, o nível era superior, inferior? Como era o nível do futebol em Gibraltar? O nível de futebol em Gibraltar, por incrível que pareça, é elevado. Surpreende as pessoas, porquê? Porque as pessoas devem pensar, Gibraltar, não sei o quê, é pequeno, ok. Mas por acaso, se tu fores a ver os jogadores que lá passaram, por exemplo, nem à altura, o Europa Point tinha jogadores que já jogaram na Liga, La Liga, por exemplo. Jogadores que já tiveram não sei onde. Eu no Mundial tinha um jogador que jogou na primeira Liga Argentina. Tipo, e isso também ajuda o futebol em si a crescer, porque parecendo que não, muitas pessoas podem não concordar, mas o jogador estrangeiro é o jogador que dá qualidade à liga e faz com Sim. que o jogador local evolua. É assim. E muitos países cada vez mais estão a mudar as regras a nível de, por exemplo, lembro que em Gibraltar, salvo erro, não, em Gibraltar tinha que ter três Locais. locais. Acho que era assim. Mas eu sei que em Malta só podia ter 5 estrangeiros a jogar. Ou na folha convocatória. Isso faz diferença para melhorar o campeonato. E por isso é que Gibraltar, como só pode ter 3 locais, pode ter 3 locais, e o resto estrangeiros, só aí já dá mais qualidade numa jornada. Por exemplo, dá para as equipas apostarem mais, buscar jogadores estrangeiros, e depois ali todos lutam pelo mesmo, que é ir à Liga Europa ou à Champions League, por exemplo. Exatamente. Filipe, e agora aproximamos aqui um bocadinho do presente. Em 2019, toma aquilo que acredito eu tenha sido uma das decisões mais importantes da sua vida. Não deixou por completo o futebol, porque neste momento ainda joga no Luxemburgo, mas digamos assim, há uma mudança de chip e passa a encarar o futebol de uma maneira um bocadinho diferente, na altura com 28, 29 anos. Gostava que me falasse um bocadinho desta mudança, como é a sua rotina hoje em dia, o que é que se passou aqui em 2019 para realmente não abandonar por completo o futebol, mas pelo menos o futebol profissional já não é sua ocupação a tempo inteiro neste momento. O que me levou a tomar esta decisão foi porque cada ano, ao fim da temporada, há clubes que dizem: nós contamos contigo para o ano. Nós, ok. Há muitos clubes é por palavra, outros querem assinar já, e essas coisas. E depois passas as férias quase preocupado, dizer onde é que eu vou jogar para o ano, se vou jogar ali, onde é que eu vou. E durante a minha vida foi um bocado assim. Tipo, no fim já consegui gerir melhor, mas eu acho que todos os jogadores, quando acaba a época ou quando acaba o contrato, ficam preocupados. E hoje em dia sabemos que muita gente fala, mas quando chega a hora da verdade, não aparece. E ou agentes ou quem ajuda. E eu que me levou para tomar essa decisão foi isso. Bem, eu não... Por exemplo, a minha família tinha datas especiais, não estava presente. Andei sempre a viajar. Cheguei a uma altura que eu disse, bem, já tive tanto tempo fora de casa, acho que vai ser melhor, tipo, andar as botas, ficar por cá e aproveitar a partir de agora com a minha família e aproveitar um bocado o futebol também, se conseguir. E foi isso que me levou a tomar a decisão. Isto só para contextualizar quem nos está a ouvir, a família do Filipe está imigrada em França, ou seja, neste momento o Filipe vive em França também, trabalha no Luxemburgo e consegue, lá está, como está a dizer, ter aqui uma relação familiar muito mais estável. Isto é um tema também muito interessante, Filipe, pelo menos no meu ponto de vista, logicamente. Muita gente acha que a vida de futebolista é um mar de rosas e também não olha aqui para o reverso da medalha. É certo que há muitos aspectos positivos no facto de ser futebolista, mas isto de andar basicamente de casa às costas e em 5 ou 6 anos ter vivido em 5 ou 6 países também não é algo propriamente fácil, como estava a dizer.
Claro, e eu acho que é difícil andar com a casa às costas. Eu acho que os anos, quando os anos começam a passar, acho que quando passa aquela idade dos 25, 26 anos, é aí que começas a pensar se valeu a pena ou se está valendo a pena o que estás a fazer, se estás a levar a levar as coisas às costas para um país, depois vais para outro, e assim sucessivamente. Chegas a uma altura que começas a pensar se valeu ou está a valer a pena. E não é fácil. Eu sei que muitos amigos meus pediram ajuda, ou conheço filhos que pedem ajuda, ou isso. Mas eu, antes de ajudar, eu pergunto-me a mim se eles conseguem aguentar esse sacrifício que estás a dizer, de sair do seu zona de conforto e ir para um país que supostamente talvez não falem a língua e viver coisas que podem não gostar e podem querer voltar para casa. Porque é difícil, porque eu sei que colegas meus chegavam hoje, passado 4 dias, queriam voltar para casa. Por isso, não é fácil e também fui aí que também vou tomar a decisão para ficar por perto dos meus e começar outra vida, digamos assim. Exatamente, e pegando exatamente nisso, o Filipe neste momento joga a um nível, não vou dizer amador, porque é a segunda liga do Luxemburgo, mas joga no Jeunesse Canage, e também concilia isso com outra atividade profissional, que estamos a falar em off. Filipe, se quiser partilhar connosco, eu acho que é algo muito interessante também perceber que um jogador de futebol não tem que ser jogador de futebol até ao fim da vida, não é? Há muito mais para se fazer e outras atividades para se ter. Claro. Digamos que toda a gente pensa que quando é mais novo, pelo menos na minha altura, eu lembro-me que talvez não sou eu, mas na minha geração, lembro-me quando estava no Marino, podia ser alguém no futebol ou ficar na equipa A do Marino, porque era quase como uma futura promessa do Marino. Não consegui, talvez na altura que eu não tinha cabeça suficiente para gerir tudo ou para pensar no futebol. Era tudo ao quente, digamos assim. E isso levou-me que, tipo, não tive tive tempo para estudar, mas o tempo que eu estive para estudar fui para me divertir, talvez. E agora comecei a planear aos 28 anos, 29 anos, comecei a pensar, bem, daqui a 5 anos acabo o futebol, tenho que começar já a fazer algo, porque senão, chego aos 33, não vai ser com 2.000 ou 3.000 euros, que eu vou acabar o futebol aos 34, vou ter um pé de meia. Posso ter, mas não vai durar sempre. Então o que eu pensei? Vou começar a planear isto para que quando chegar aos 35 ou quando chegar à altura de dizer não jogo mais, já estou numa zona de conforto que eu quero estar. E então acabei por aceitar o trabalho que é conduz as crianças que têm um bocado de deficiência para a escola, para algum sítio, como adultos, e à parte jogo futebol. No fim do dia vou treinar e depois de treinar vou para casa. E amanhã igual. É uma rotina que eu faço a semana toda. É difícil, treino de manhã sábado e jogo domingo. Quase não tenho dias de folga. Mas eu gosto de futebol, por isso é que faz com... Se eu não gostasse, não estava a fazê-lo. Exatamente, e enquanto der para conciliar, vai tentar aproveitar, acredito eu. E pergunto-lhe também, Filipe, estamos mesmo quase a terminar, quais são os seus planos para o futuro? Não sei se quer, digamos assim, estar ligado ao futebol, como dirigente, como treinador, se algo passa pela sua cabeça no futuro, ter aqui uma função diferente. Eu, neste momento, estou a trabalhar e estou a tentar estudar em linha, estou a tentar, durante 3 anos vou estar a estudar, porque eu quero ver se consigo tirar um mestrado de Management Business do desporto, digamos assim. Ok. Está difícil, porque eu não tenho tempo quase, mas eu estou a tirar isso porque eu quero ver se consigo entrar no mundo do desporto, nomeadamente do futebol,
que é ser como diretor ou team manager de uma equipa, ficar ali a gerir um bocado o clube, não como presidente, mas como dirigente, digamos assim. Porque eu acho que às vezes há clubes que faltam isso. Acho que estão a gerir mal um clube que podia... Digamos que às vezes mesmo em Luxemburgo contratam jogadores assim que poderiam... Vêm para nos ajudar, mas não conseguem nos ajudar. Mas eu acho que é mais como estamos a falar anteriormente, que é por causa dos agentes tentam forçar. Mas acho que o mais importante é pensar no clube e não no que pode acontecer por trás. Porque Sim, estou a perceber onde os queres chegar. adeptos vão ao estádio para ver o clube, o seu clube de coração. Digamos que eles vivem aquilo todos os dias, de manhã à noite. E é o que faz. Eu quero continuar o futebol. Não sei se vou continuar, mas o que eu estou a tentar é tirar o mestrado disso para depois tentar entrar num clube e assim subir aos poucos para ver se chego lá. E acredito que o Filipe olhe para aquilo que foram as suas experiências, lá está, com um bocadinho de currículo para esta nova função, isto é, viveu algumas coisas não tão positivas, como descreveu aqui na nossa entrevista, e certamente quererá usar isso numa perspectiva de não deixar que isso se repita no clube onde eventualmente estiver, digamos assim. Eu acho que foi mesmo isso que me levou a tomar essa decisão, porque eu vi más decisões, e então quero que isso não se repita, e eu vou tentar fazer por isso, porque às vezes eu vejo que não se deve fazer assim, mas deve-se fazer de outra forma, e então vou tentar ser o mais correto possível. Exatamente. Filipe, só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, tenho aqui algumas perguntas preparadas e peço-lhe que responda, digamos assim, a primeira coisa que lhe venha à cabeça. Para começarmos, pergunte qual foi o país daqueles em que esteve no estrangeiro, onde mais gostou de viver, de forma geral. Espanha. Sim, tendo aqui a ligação a Gibraltar, exatamente. O país com a melhor gastronomia. Espanha. O clube onde esteve com o melhor estádio, a nível de infraestruturas. Brasil, Grêmio Barueri. O clube com os melhores adeptos. Melhores adeptos. Barueri. O melhor jogador com quem jogou, com quem teve a oportunidade de partilhar o balneário. Melhor jogador. É difícil essa. Essa aí não dá para pensar rápido. Sim, assim... Mas se lembrar assim 2 ou 3, também não há problema. Não precisa de ser um, obrigatoriamente. Melhor jogador. Agora. Deixa-me cá pensar. Porque eu não estou-me a lembrar do nome dele agora. Porra. Onde é que jogou com ele? Fui em Gibraltar, foi no Municipal. Ele agora é treinador. Jogador argentino que tinha estado não sei, eventualmente Isso tinha mesmo, estado na La Liga, mesmo, falou há pouco. Não, depois... eu sei o nome dele, só que eu não me estou a lembrar. É o internacional argentino. Era muito bom, muito bom jogador. Era muito difícil tirar-lhe a bola. Pergunto agora, o melhor treinador que teve neste percurso no estrangeiro? No estrangeiro? O Henrique Nunes. Exatamente. Pergunto se houve assim algum adversário que pode dizer que foi o melhor adversário que enfrentou, ou seja, o Filipe sendo extremo, houve algum lateral
tenha pensado, não consigo mesmo passar por este, defendo-me mesmo bem? Há assim algum jogador o mais difícil que enfrentou? Ah, lembro-me vagamente, mas isso já foi na altura, fui no princípio ali, primeiro ano de sénior, na Ribeira Brava, tinha ali uns jogadores ali, um ou outro, que era mesmo difícil porque também o escalão era diferente e tinha Claro, acabado de claro. subir, mas era muito difícil passar por eles. Também era uma old school, digamos assim. Exatamente, exatamente. E só mesmo para terminar, pergunto, destas experiências todas no estrangeiro, há algum jogo que guarde com especial carinho, ou seja, um jogo que o marcou de forma especial? Sim. Ah, ali quando lembro-me quando fizemos um jogo amigável contra a Ribeira Brava Maritma Eu até e estava a perguntar mais no estrangeiro, eventualmente, Filipe, se tiver assim. no estrangeiro Mas sim, sim. foi aquela que nós descemos. Aquela que lembro-me vagamente Sim, sim, foi sim. contra Balsam. Não, fui vitoriosa com Balsam, acho eu. Yeah. Mas pode contar essa história que é contar do Ribeira Brava, que de certeza que é interessante. Não, fui porque, digamos que o Marítimo é o meu clube de coração, para além de ser benfiquista, mas o Marítimo até, digamos, até morrer, mas lembro-me que como eu nunca tive a possibilidade de enfrentar ou de ir ter ficado na equipa A ou na equipa B, lembro-me que nós fizemos um jogo amigável de angariação porque na altura tinha havido tinha acontecido umas coisas aí na Madeira e nós tínhamos que angriar alimentos ou o que as pessoas pudessem dar e mesmo dinheiro. Eu lembro-me que na altura nós fizemos um jogo amigável contra a equipa principal do Marítimo e dei-me assim um gozo assim especial jogar contra eles e até foi um jogo que me saiu bem e fiquei com aquele sabor que poderia ter ido mais além do que foi. E por isso que ficou assim. E depois o estádio também estava cheio, também ajudou. Exatamente, exatamente. Filipe, só lhe posso agradecer por este bocadinho que esteve aqui comigo. Foi mesmo um gosto. Muito obrigado por ter partilhado todas estas histórias comigo. Eu é que agradeço por me teres dado essa oportunidade de ter contado algumas histórias por onde eu passei. Espero que consigas encontrar mais jogadores aí pelos 4 cantos do mundo e também estou desejando de ouvir as histórias desses jogadores e espero que ouçam as minhas também. E espero que também ajude alguns jogadores a tomar decisões também. Exatamente, de certeza que vai ser útil. Para quem nos ouve, já sabem, vemo-nos no próximo episódio. Acompanhem-nos no YouTube, no Spotify, no Instagram e também no TikTok. Viajem connosco.